explicando quando um pai ou a mãe é narcisista, o tempo todo ela vai produzir na família uma discórdia constante, que ela quer o tempo todo, ela quer ser ouvida, ela quer ser analisada, ela quer ser entendida. Ela não quer entender de ninguém, ela quer o tempo todo ela ser analisada, ela ser entendida, ela ser acolhida. E o pior de tudo, gente, que as pessoas que têm esse transtorno de personalidade, elas não se acham que têm esse transtorno, elas acham que elas não fazem essas coisas com os outros. E eles, à medida que esse transtorno vai, geralmente, essas pessoas não merecem muito cuidado no sentido de você entrar na vitimização delas, porque elas têm ausência de empatia, elas não se compadecem dos outros. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é aquela característica que você tem de se colocar no lugar do outro e de uma forma imaginativamente você se colocar para poder atender a demanda do outro. Aqui em cima eu tenho um livro do Carl Roger. O Carl Roger, na teoria dele, esse psicólogo Carl Roger, ele falou que a gente tem que ter 3 características, empatia, aceitação incondicional do sujeito e congruência. E ele trabalhou toda a psicologia dele, Carl Roger é dissidente da psicanálise, com essas 3 questões. Então ele entende que as pessoas que são mais maduras são as pessoas que têm mais empatia, que têm essa capacidade de se colocar mais no lugar do outro. Então, o transtorno de personalidade narcisista, as pessoas são extremamente imaturas, elas não têm essa característica de se colocar no lugar do outro, porque elas são tão eternamente vitimizadas que elas não conseguem entender. Aqui embaixo nos comentários eu vou colocar esses 9 diagnósticos que para você avaliar se as pessoas que você convive é narcisista ou não. Mas vê bem, a gente só pode dar esse traço de personalidade ou transtorno de personalidade se a gente perceber que a pessoa tem 5 ou mais. Não é porque tem 1 ou 2, só um belo egoísta. O belo egoísta pode ser só egoísta. Então vamos voltar a falar assim. Então, essas pessoas carecem de empatia e têm dificuldade de reconhecer as outras pessoas. Elas querem ter o tempo todo atendido os desejos delas. As experiências subjetivas e sentimento dos outros não têm tanta importância. E essa vulnerabilidade com a autoestima, porque quem tem transtorno de personalidade narcisista tem uma vulnerabilidade com a autoestima. E o que acontece? Esses indivíduos tornam-se extremamente sensíveis, magoados por qualquer crítica. Eles não aceitam crítica. Por eles serem muito fragilizados, eles não aceitam crítica, eles têm muita dificuldade com a crítica. E uma das características que a gente vê das pessoas imaturas são as pessoas que não aceitam retorno, não aceitam crítica. As pessoas mais imaturas são aquelas que por fora faz muito escândalo, mas na hora que você vai falar com ela, dá qualquer retorno, ela não aceita, porque ela tem muita dificuldade em receber esse retorno que as pessoas dão. A crítica gera nela tanto incômodo que ela às vezes nem ousem fazer, porque se ela for criticada, ela é destruída, porque ela não tem nada por dentro. Ela só é por fora muito enfeitada no sentido de inflada nas características subjetivas. Vê bem, as pessoas que se arrumam muito, elas não são narcisistas só porque se arrumam muito. Elas podem ser só exibicionistas. Então a gente não pode dizer que as pessoas que se arrumam muito, que são muito vaidosas, que tem muito cuidado com elas, são narcisistas. O que a gente tem que dizer é que essas pessoas podem ser exibicionistas ou elas podem ser só vaidosas. Vou citar os 9 tipos para a gente ver se as pessoas se enquadram. Primeira coisa, sentimento grandioso acerca da própria importância. Por exemplo, exagera realizações e talento e espera ser reconhecido como superior pelaquilo que ele realizou na cabeça dele. Segundo, preocupação com fantasia de ilimitado sucesso, poder, inteligência, beleza ou amor ideal. Esse é o segundo. Terceira, crença de ser especial e único, de que somente pode ser compreendido ou deve se associar a outras pessoas ou instituições especiais como ela, com uma condição elevada. Quarto, exigência constante de admiração e de controle sobre as situações. Quinto, presunção, ou seja, possuem a expectativa irracional de receber um tratamento especial favorável em obediência automática às suas expectativas. Sexto, é explorador em relacionamentos interpessoais, isso é, tira vantagem dos outros para atingir seus próprios objetivos. Nessa característica 6 entra muitos pais narcisistas, eles usam muito disso. 7, ausência total de empatia, reluta em reconhecer ou identificar os sentimentos e necessidades das outras pessoas. 8,
Frequentemente sente inveja de outras pessoas ou pior, eles se acham que são invejados por todos. E nono, finalmente, são aquelas pessoas com comportamentos e atitudes arrogantes e insolenes. Então tá aí, a gente citou para vocês no DSM-4, que lembrando... São os psicólogos que avaliam as pessoas para perceber se elas têm ou não esse transtorno de personalidade narcisista. Não existe remédio porque não é doença. Só pode tomar remédio quando caracteriza uma doença. Ele é um transtorno que, se você entrar na terapia, pode ser que melhore, mas demanda muito da pessoa querer. Lembre-se que psicólogo faz psicoterapia, psicanalista faz análise. E as pessoas só vão melhorar se elas chegarem à conclusão que elas precisam. Porque se o outro chegar, não adianta que ele melhora. Então, eu vou dar agora outras características mais voltadas para o pai e para a mãe narcisista, tá? Segura aí, gente. Vamos tentar entender agora como que funciona a cabeça de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Tô com meu iPad, uma colinha para a gente não se perder para atender as demandas de vocês. A primeira característica: a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, na verdade, ele é um grande manipulador. E ele é um pesadelo para quem convive, principalmente se ele é um pai ou uma mãe. O que ele faz com os filhos? Ele tem uma característica de muita manipulação, e por ser muito manipulador, ele vai estar sempre buscando, estar sempre em primeiro plano, e ele não tem a capacidade de ver as pessoas, de atender a demanda das pessoas, porque ele só olha ele. E por trás dessa supervalorização estão escondidos insegurança, sentimentos de inferioridade, que mantém uma atitude narcisista extremamente dependente da opinião dos outros. Aquilo tudo que eu li para vocês lá no DSM-4, que eu li para vocês as características, porque hoje a gente está trabalhando muito com essas mães narcisistas e pais narcisistas, é um saber que está dando dito esse nome há pouquíssimo tempo. Então tem muitos psicólogos que ainda não entendem, porque eles não conseguiram ainda estudar o DSM-4 para poder entender. E DSM é a Bíblia da psiquiatria, e às vezes alguns psicólogos não tiveram acesso ainda a isso para estudar. Aquele que ama se torna humilde, segundo Freud. Aqueles que amam, por assim dizer, renunciam a parte do seu narcisismo, segundo Freud. Então a gente chega à conclusão com essa frase que as pessoas narcisistas, elas não conseguem amar de verdade, amar de uma forma real, porque elas não têm um amor altruísta, ela tem um amor narcisista, e o amor narcisista é aquele que se coloca com muita pena deles. E imagina, se você é filho de uma pessoa que é narcisista, ela não vai conseguir ter esse amor renúncia pelos filhos, e por isso que elas barbarizam e eles barbarizam. Esse tipo de atitude costuma aparecer com enorme egoísmo. Para o narcisista, tudo começa e termina nele. O narcisista tem dificuldade de desenvolver uma empatia verdadeira, embora isso não queira dizer que seja completamente insensível. Ele tem ciclos e oscilações. Às vezes, quando a pessoa está muito embaixo, muito em queda, às vezes ele se compadece. Mas ele tem muita dificuldade de se compadecer daquelas pessoas que ele acha que ela é melhor do que ele. Por isso que o bode expiatório sofre muito na mão do narcisista, porque ele não tem compadecimento, porque ele sabe que aquela pessoa é melhor do que ele. Então ele tenta aniquilar essa pessoa. Quem tem uma atitude narcisista é excessivamente sensível com ele e extremamente insensível com o outro. Sua exibição é apenas uma expressão do conflito interno. Todo narcisista, ele tem um conflito interno muito grande dentro dele, e com isso ele não dá conta. Diante